Então, fala galerinha do terceiro ano, o tio Hugo aqui falando com vocês em mais uma videoaula. Videoaula de que hoje é sexta-feira, todo mundo já me conhece. Que dia de sexta-feira eu sempre faço isso. Sexta-feira tem aula de quê? De quê? De quê? De geografia! Então vamos começar. O assunto da nossa aula hoje é bem legal. Nós vamos falar da água. A água, gente, é fundamental para a vida de todos os seres vivos, né? Sem a água, a gente não ia sobreviver. A água é utilizada para a gente beber, para a gente cozinhar, para a gente realizar a higiene, por exemplo, escovar os dentes, ou então tomar banho, né? A água é utilizada para o cultivo de alimentos, né? Na agricultura, entre tantos outros usos que nós fazemos da água, tá certo? Na aula de hoje a gente vai falar mais precisamente da água do nosso planeta, porque o nosso planeta, ele é chamado de planeta Terra, mas ele é conhecido também como planeta Água. Planeta Água, Tiago, Por que planeta Água? Porque a maior parte do nosso planeta é recoberta de água. Vocês sabiam disso? 70% do nosso planeta é recoberto de água. Grande parte é água, 70%, e 30% só é terra. Então, ó, tem muita água no nosso planeta, muita água mesmo. Se vocês observarem aqui, ó, a maior parte está de azul aí, ó. Tudo isso são as águas dos oceanos, dos mares, não é isso? Dos rios. Então, ó, 70% do nosso planeta ele é recoberto de água, aproximadamente 70%, tá certo? Então, Tiago, você está me dizendo que tem muita água no nosso planeta, muita água mesmo? Tem muita água no nosso planeta, gente, muita mesmo. Mas vocês sempre ouvem as pessoas falando assim: nós temos que economizar água, nós temos que economizar água. Por que, tio? Você está dizendo que tem muita água no nosso planeta. E por que a gente tem que economizar água? Gente, tem muita água no nosso planeta? Tem. Mas a maior parte dessa água é o quê? Salgada. Não serve para consumo, não serve para a gente beber, não serve para a gente cozinhar um alimento. Não é isso? Então a maior parte, ó, 97,5%, quase a água do planeta toda é salgada. 97,5% da água está nos mares, nos oceanos, então é água o quê? Salgada. A gente só tem 2,5% de água doce. Então, por isso que vocês ouvem as pessoas falarem economize água, por causa disso, porque a gente só tem pouca água doce, né? Um pouquinho, desse pouquinho de água doce. Ó, vou mostrar para vocês aqui, que vocês acham que ainda não entenderam. Ó, água salgada é a maior parte das águas do nosso planeta. Se vocês verem, olha esse gráfico aqui, gente. Essa porção aqui, o azul escuro, é água salgada. Olha o que a gente tem de água doce. Um pouquinho, titico de nada. Então, por isso que o pessoal fala, economize água, não desperdice água. Por isso, porque tem pouca água doce no nosso planeta. Agora, desse pouquinho de água doce, desse pouquinho aqui, desse pouquinho, para você ter noção, desse pouquinho, a maior parte da água doce é gelo, está nas geleiras. Só 31,10% da água doce é líquida. A gente bebe água o quê? Líquida. Então, da água doce que a gente tem no nosso planeta, a maior parte é gelo. Então, por isso que vocês devem economizar a água. Mas tem muita gente que desperdiça a água ainda. Água doce líquida que a gente tem pouco. Dessa água doce líquida que a gente já é pouquinho, né? Dessa água doce líquida, 96% da água está embaixo da terra. Vai adiantar o quê? 96% da água é subterrânea. Só 4% da água está aqui na superfície. Gente, é um problema muito grave. Nós precisamos economizar água, não desperdiçar água, conscientizar as pessoas de que esse é um problema ambiental, tá bom?
Então, fazendo uma revisão para ver se vocês realmente entenderam, nós temos o nosso planeta, que é o planeta Terra, mas ele é conhecido também como o planeta Água. Por quê? Porque a maior parte do nosso planeta ele é recoberta por água. Aproximadamente 70% do nosso planeta é água, tem mais água do que terra. Não é isso que a gente falou? Mas de toda a água presente no planeta Terra, 97,5% dessa água é água salgada. É água que estão nos mares, nos oceanos, né? Água salgada que não serve para o consumo humano. Mas 2,5% dessa água, um pouquinho, que a gente tem que se contentar, só tem um pouquinho, né, de água doce. Mas essa água doce é dividida em água das geleiras e água líquida, gelo e líquido, né? 68,9% são água das geleiras e apenas 31,10% dessa água doce é que é água líquida, né? Então a gente já tem pouca água doce no nosso planeta. Mas dessa pouca água doce que a gente tem, apenas 31% é água líquida, e desses 31% de água doce líquida, 4% apenas é a água que está na nossa superfície. E o restante, 96%, é água subterrânea, que está embaixo do solo. Entenderam aí? Então, gente, a gente deve o quê? Se conscientizar que não devemos desperdiçar água, devemos economizar. Então, o que é que eu vou falar para vocês? A maior parte da água que a gente usa, de toda a água que serve, né, de toda a água líquida, de toda a água que a gente utiliza no nosso planeta, a maior parte vai para onde? Para a agricultura. Vocês sabiam disso? Que 70% da água que a gente utiliza vai para a agricultura, vai irrigar plantações? Vocês sabiam disso? 70% vai para a agricultura, não fica. A gente não consome, né, não é o consumo doméstico que consome mais água, é a agricultura que consome mais água, né? Irrigar as plantações, porque nas plantações elas precisam de água e a gente precisa desses alimentos que vêm da agricultura, né, para também nos alimentar. Então, 70%, se vocês não sabiam disso, a maior parte da água vai para a agricultura. A segunda maior parte vai para a indústria. 22% da água, né, vai para a indústria. E o consumo humano doméstico, né, 8%. Então, a maior parte vai para a agricultura, depois indústria, depois para o consumo doméstico. Tá bom? Mas essas atividades domésticas, é nas atividades domésticas que a gente pode evitar, né, gerar esse desperdício todo de água. Por exemplo, quando vai lavar um carro, para que utilizar a mangueira? Por que não utilizar o balde, né, que já diminui o volume de água, né? Quando você vai lavar os pratos, fecha a torneira, não deixa a torneira ligada não. Quando você vai escovar o dente, você está escovando o dente, olha esse menino aqui, escovando o dente com a torneira ligada, enquanto ela está escovando o dente, não está enxaguando a boca, não está fazendo. Então, quando você estiver escovando o dente, desliga a torneira. Então, são atividades que estão no nosso cotidiano, atividades domésticas, que pode evitar esse desperdício de água. Atualmente, é cada vez mais frequente, especialmente nas grandes cidades, a falta de água nos reservatórios. Então você vê, São Paulo está com falta de água. Por quê? Porque as pessoas estão desperdiçando água, né? Não estão evitando o desperdício. Elas estão desperdiçando demais. E aí a gente pode falar de alguns usos que são corretos da água para vocês se conscientizarem e conscientizar as pessoas que moram até com vocês e seus familiares. Por exemplo, tomar banho rapidamente, né? Eu não estou falando, não venha dizer que Tiago mandou tomar um banho de gato. Olha lá, eu estou falando tomar banho rapidamente. Aquele banho que você, né, sai cheiroso, mas é rápido. Né? Não demorar muito. E você ligou o chuveiro, né? Quando você for passar o sabão, você desliga o chuveiro, passa o sabão e para tirar o sabão, depois você liga o chuveiro novamente. Então isso já evita, né, o desperdício de água, o uso correto da água. Escovar os dentes com a torneira fechada é um outro uso correto da água.
Não é isso? Para evitar o desperdício. Quando você está escovando, eu já falei isso. Quando você está escovando, fecha a torneira. Não deixa a torneira ligada, não. Ou então faz como essa menina aqui, usa o copo, né? Para você escovar os dentes, que aí você já controla a quantidade de água que você está gastando, né? Então são usos corretos da água. Fechar a torneira enquanto lava a louça, você está lavando os pratos, quando você está passando sabão, desliga a torneira. Quando você for retirar o sabão de prato, você vai lá e liga a torneira novamente. Então, fecha a torneira enquanto lava a louça. São coisas que a gente faz no dia a dia que evita esse desperdício. Por exemplo, usar água no balde para lavar o carro e as calçadas. Se você vê seu pai, se você vê sua mãe, né, lavando a calçada com a mangueira, lavando o carro com a mangueira, você já fala, já conscientiza. Ó, usa um balde, pega um balde e lava, e vai evitar o desperdício da água. Porque o uso correto é dessa maneira. Você conscientiza, não é só você, não, conscientizar a população também. Tudo bem? Regar as plantas em períodos de pouco sol com regador. Porque tem gente que chega, bota a mangueira assim e vai regando sem se preocupar que a água do nosso planeta a gente só tem pouquinha água. Você vê que nosso planeta tem água? Tem muita. Mas água salgada. Não adianta. Você vai regar uma planta com água salgada? Não, né? Então, você vai lavar um prato com água salgada? Não, né? Então, nós temos que evitar o desperdício da pouca água doce que a gente tem, pouca água doce líquida que a gente tem, pouca água doce líquida que está na superfície que a gente tem. Então, nós devemos fazer também o quê? Consertar vazamento das torneiras, porque é um desperdício desnecessário. Então, se a torneira está pingando, você não vai deixar pingando, vai procurar, né? Conversa, ó, minha mãe, a torneira do banheiro está pingando, tem que consertar porque está desperdiçando água, a gente tem pouca água no nosso planeta, água doce, água líquida, água da superfície. Tudo bem? Então, são usos corretos da água. O que é que eu vou fazer? Eu vou querer um desafio de vocês. Hoje, hoje ou pode ser no final de semana também, né? Que hoje já é sexta-feira, vocês vão gravar um vídeo no momento que vocês estiverem fazendo o uso correto da água. Por exemplo, você pode gravar um vídeo escovando os dentes. Ó, tio Hugo, eu estou escovando os dentes e a torneira está desligada. Escovei, agora sim que eu vou ligar a torneira porque eu vou enxaguar a boca. Entenderam? Ou então vocês podem gravar um vídeo lavando os pratos. Né? Tio Hugo, estou lavando os pratos aqui e só ligo a torneira quando eu vou tirar o sabão dos pratos. Então eu quero que vocês mandem um vídeo fazendo o uso correto da água. Pode ser de qualquer maneira, ou então lavando o carro do pai, ajudando o pai a lavar o carro, né? Com a água em baldes, né? Ou então regando plantas, né, em período de pouco sol com o regador, né? Evitando qualquer vídeo que você faça o uso correto da água, tá bom? Esse é o primeiro desafio que eu lanço para vocês da nossa aula de hoje, que toda aula eu estou lançando um desafio para vocês fazerem. Estou gostando do desafio, todo mundo está entrando no desafio, fez o desafio da mímica, todo mundo gostou, todo mundo participou. Estou gostando, viu? Agora é esse vídeo que eu quero que vocês mandem fazendo o uso correto da água. Vamos falar do reaproveitamento da água da chuva, que a água que chove, né, a gente poderia reaproveitar também, né, em vasos sanitários para regar plantas. Então a gente reaproveita a água da chuva para também ajudar o nosso planeta, não é isso? Então o uso racional da água, gente, além de ser uma responsabilidade ambiental coletiva, contribui para a economia financeira. Então, nossa aula está chegando ao fim, infelizmente, né? Mas eu vou deixar duas atividades para vocês fazerem. Atividade no módulo de Geografia, página 17, e atividade impressa de Geografia de número 3. São essas duas atividades bem simples, falando da água do nosso planeta, que eu quero que vocês façam, tá bom? Então, estou esperando também o vídeo que eu lancei o desafio do uso correto da água para vocês. Um beijão, feliz, bom final de semana para todos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, gente. Fiquem com Deus.